Sempre assim que a gente faz. Querido Senhor, amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por esse presente da quarta-feira, por o Senhor ter nos dado a possibilidade de levantarmos a nossa cama e glorificarmos ao Senhor em N ações no nosso dia. Obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu infinito amor derramado sobre as nossas vidas. Que seria de nós, Pai, se não fosse a Tua mão estendida, o Teu amor, a Tua graça, a Tua salvação sobre nós? Queremos Te agradecer sobre tudo isso e convidar o Senhor a estar ministrando o nosso coração na porção da Tua palavra que o Senhor já separou para nós hoje. Que ela realmente fale ao nosso coração. Toda a Tua palavra é valiosa, é poderosa e é transformadora. E é à luz disso que nós queremos nos colocar nesse tempo. Abençoa-nos aqui, abençoa a Lu lá que ela está, abençoa os quais vão chegar e compor esse tempo de estudo. E que fale ao nosso coração. Lhe demos plena liberdade, no nome santo de Jesus Cristo. É que agradecemos. Amém. Amém. E amém, Senhor Jesus. Bênção. Semana passada a gente concluiu um tema, né, do livro, e hoje a gente passa para outro tema. Hoje a gente começa com Ruth 4. Se a turminha quiser abrir aí. A gente começa com Ruth 4. Ruth 4 a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 9. Ruth 1. Ruth 4, na verdade, do versículo 1 ao versículo 9. Você está ouvindo bem aí a gente, Lu? Tô sim. Tá ouvindo? Ouvindo bem. Só para confirmar que tá tudo ok. Ruth 4, do versículo 1 ao versículo 9. É uma passagem que a gente conhece muito, que fala exatamente do resgate de Ruth e, obviamente, Noemi. Tem uma história muito linda, uma história de amor bela. E nisso vem Boaz fazendo um papel maravilhoso. Já estamos no último capítulo aqui, né, no livro de Ruth. Então a gente entra nessa parte agora. Achou aí, Juninho, para nós? Isso, aí. Pensei que aqui não tinha Ruth. Peraí, Às vezes na minha Bíblia some também. Deixa eu te dar essa aqui, que a letra é um pouquinho maior. Aí, ó. Não, é que aqui é muito miudinho. É, pequenininha, né? Tem uma outra com Quer letra. pegar essa aqui? Essa aqui, ó. A tua aqui, ó. A minha? Tem a letra bem grande. Essa é bem boa de ler. Olha, essa é boa de ler. Devolve a da pastora aqui. Essa é grande. Essa é Pronto. top. Essa aqui é muito miudinha, olha. Mas ela tá Mas ainda é maior que essa aí, eu acho. Essa é rosa. Nossa, agora é sim. muito delicada. Tá. Olha, dá pra ler de Bom é longe, que não né? falta a Bíblia, né, Lu? Tem Bíblia pra todo mundo aqui. Estou aqui. Todas as versões. Então, maravilha. Vou começar lendo aqui, a gente vai alternando na sequência aqui, a gente vai ler só para confirmar, do 1 ao 9, exatamente. Vou começar aqui e a gente vai... Isso, só encosta para nós, por favor, Raquel. Ok, Ruth 4, a partir do versículo 1, diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Leu 4 para nós, não? Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra-a na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. 5 também? Pode ler o 5. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Ok? Leu o 6? O 5 você leu? 5. A Raquel leu o 6 para nós, Raquel, por gentileza. Diante disso, o resgatador respondeu:
Neste caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgata a você mesmo e eu não poderei fazê-lo. Lê o 7 pra nós então já. Lê o 7? Eu? Isso, pode ler o 7. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava as sandálias e dava ao outro. Assim oficializava os negócios em Israel. Amém. Juninho, lê o outro pra nós. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu. E tirou o calçado. Fecha com 9, pode ler o 9. Então Boaz disse aos anciãos: e todo o povo sois hoje testemunha de que comprei de mão de Noemi tudo que pertencia a Elimelec, a Quilion e a Malom. Exatamente. Amém. Amém. A palavra bem conhecida pra gente aqui, né? A gente já conhece essa história, sabe da questão do resgate, a gente já vem estudando, né, o que ocorreu, de onde veio. E nessa parte, Boaz entra fazendo um papel muito interessante, bem interessante. Boaz é aquele que faz todo o meio campo desse trabalho. Boaz é aquele que vai ao encontro do resgatador, né? A gente já sabe que existiu um resgatador nesse tempo. Boaz é aquele que apresenta a ideia da necessidade de Noemi e de Ruth. E no final disso tudo, a gente vê que Deus, com o propósito maravilhoso do plano dele, ele une Boaz, ele nem imaginava que seria ele, né, o futuro esposo de Ruth. Assim, parte da descendência maravilhosa do filho do homem, do filho de Davi. Ele não sonhava nisso. E ele entrou com um papel importantíssimo nisso. Então, eu sei que a Lu anota aí, né, Lu? Então, o nosso estudo hoje vai tratar o seguinte: o perfil do encorajador de plantão. Interessante isso. A gente está sempre de plantão para encorajar alguém? Juninho. Aqui, ó. Amém. Amor. Amém. Lu, Leandro. Precisamos, né? Por mais que nós não estamos encorajados, mas precisamos encorajá-los. O perfil do encorajador de plantão. Olha só. Só nesses 9 versículos que a gente leu aqui, a gente encontra muitos traços de uma pessoa que abriu mão da vida dela, né, ou da visão dela, para resolver algo para uma viúva, para uma mulher que nem era uma judia, que não era descendência daquele povo. Então, ele abriu mão dele, né, como Jesus nos ensinou, o amor ao próximo. E a gente tem nisso uma linda história de amor, né? Então, interessante. Primeira reflexão aqui que a gente trata no livro diz o seguinte: a ajuda realizada com detrimento do nosso egoísmo demonstra que estamos pensando mais na causa de Cristo e no bem do próximo do que a nós mesmos. A gente acabou de ver isso. Quando a gente abre mão de olhar só para a nossa vida, a gente começa a ver a necessidade do outro e do próximo. Tá enxergando bem que é teu Tá óculos? meio ruim aqui, mas eu vou tentando. Se tiver o óculos, melhora. Vai lendo lá que eu vejo. O livro de Ruth descreve uma das histórias mais lindas de amor que já se contou. Conhece uma história linda de amor, Juninho? Aí, ó, viu? Conhece, amor? Eu conheço. Eita, Glória. O amor está no ar aqui, love in there, viu? É bênção isso, mas é exatamente à luz desse amor maravilhoso de Deus e Jesus que a gente está aqui. Então a maior prova de amor a gente recebeu, e a maior prova de amor a gente tem e vive. Então a Bíblia é recheada disso, recheada disso. A gente vai passar por mais uma história. Então a história de Boaz e Ruth é um amor poderoso. Obrigado, meu bem. Poderoso. É suficiente para conduzi-la a uma condição de uma mulher moabita, viúva, pobre, para uma posição de grandeza, de destaque na genealogia de Jesus Cristo. Ai, vai ser meu bruxinho. E é verdade, porque a gente vê Ruth na genealogia no livro de Mateus apresentando Boaz e, obviamente, ela junto nessa genealogia. E ela nem sonhava com isso. Ela nem sonhava. Então, no momento em que Deus colocou André no meu caminho, no momento em que Deus colocou a Raquel no caminho do Juninho, no momento que Deus foi trabalhando esse amor na vida do casal... No momento que Deus vai colocar o varão perfeito com certeza, pra Lu, na vida da Lu e assim por diante, à medida que ele vai trabalhando com esse amor, que é único, né, o amor de unidade, a gente não tem ideia do que vai acontecer. Eu não tinha ideia o dia que eu conheci a André, do que a gente iria passar.
Então, quando a gente olha para trás e lembra dos 21 anos, muitas coisas foram choro, foram dificuldades, foi sofrimento por um lado, mas hoje está sendo uma graça maravilhosa de vivenciar. E a gente sabe que muita coisa mais vai vir. E com certeza muita coisa Deus vai abençoar, que a Lu vai vivenciar nesse amor que você já está vivenciando com Jesus. E quando Jesus colocar a pessoa certa, no momento certo, na vida da Lu e assim por diante. Ele une os propósitos. Né? O amor é único, vem do Pai, através do Filho, e vai se dividindo por toda a igreja, a gente vai vivenciando com os da casa e assim por diante. Esse é um amor que tudo pode, que prevalece, que nunca perde, que sempre vence. Triunfa sobre preconceitos, circunstâncias adversas. Boaz, mesmo sendo um homem muito rico e poderoso, ainda era solteiro, ele era de idade, apesar de já ser um homem bem maduro. Ruth, por aquele tempo, contava com mais ou menos em torno dos 25 anos de idade. A Bíblia não fala, mas os historiadores falam que é mais ou menos isso. Né? A partir daqui entra a história do resgatador. Quem que é o nosso resgatador? Jesus. Maravilhoso saber disso, né? Essa palavra resgatador é muito forte. É uma palavra maravilhosa. E na lei judaica ela tem uma importância muito forte. Ela tem um lado cultural muito forte, uma história muito forte. A gente começa a perceber isso no livro de Ruth. Nesse livro de Ruth traz uma ideia muito interessante juridicamente sobre o que é o resgate. Como funciona o resgate. Como Jesus nos resgatou, como Deus o Pai nos resgatou. Cumpre uma lei jurídica e espiritual, porque quando ele morreu na cruz do Calvário, pagando os nossos pecados, que a gente sabe, expiação e propiciação sobre as nossas vidas, ele nos justificou. Justificando, ele nos colocou limpos, perfeitos, sem dívida. Domingo a gente estava falando sobre isso, né, mano? Domingo a gente estava falando sobre a ideia que o mundo tem de mas eu estou pagando os pecados, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Cada um concluiu assim, o seu ponto de vista, a gente fechou dizendo assim, não existe mais nada que pagar. Não tem mais nada para pagar, já está tudo pago. Quando alguém ouve isso, a pessoa até dá um pescoção para trás, assim. Como assim pago? Tenho que pagar ou preciso pagar? Na verdade, a gente não paga. Jesus já pagou tudo na cruz do Calvário. Mas a gente tem as consequências sobre os nossos atos. Isso sim, né? Isso sim nós vamos ter que passar. Mas pagar pecados, como muitas pessoas falam, né? Tá acontecendo o que tá acontecendo. Tá pagando os pecados. Isso não existe. Jesus, pela misericórdia e graça maravilhosa dele sobre as nossas vidas, ele pagou tudo na cruz. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados e todas as nossas dores, né? Mas existem consequências dos nossos atos, né? Então é isso aí. Resgatados somos, Isso é verdade. Deus, somos novas criaturas e filhos e filhas do Deus Altíssimo. Olha que maravilha isso. Seguindo aqui, Elimeleque, o falecido Aleluia. esposo de Noemi, havia vendido suas terras antes de partir para Moabe. Agora a viúva volta a Belém com o direito legal de tomar posse novamente das terras, através de um parente resgatador. Olha como é interessante. Lembra que uma vez eu estava falando sobre a lei dos 50 anos contigo? Lembra? É muito interessante. É cheia de leis que Deus criou na sua beleza e formosura, que ele vai cuidando exatamente isso, para ninguém se favorecer de um lado, desfavorecer o outro. Hoje em dia a gente vê pessoas que compram terras, né, ou posses, para aquilo ir aumentando de valor cada vez mais, e ele só ir crescendo e crescendo, e não tem como adquirir aquilo de volta. A lei dos 50 anos ela é inversa. Então a gente vai vendo essa lei do resgate justamente por isso, para que seja justo que aquela terra que é do Juninho e da Raquel, que foi por um tempo, retorne para a mão de vocês. Olha só como é interessante. Mesmo quando alguém perde aquele que é o cabeça da casa, o homem, que na época era isso, né? Então o parente resgatador é exatamente isso. O resgatador é o libertador. Jesus é o nosso resgatador espiritual. Que benção. Isso aí a gente sabe, isso aí é maravilha, é um presente maravilhoso, né? Ele venceu a morte, nos justificou pagando a nossa dívida e nos restabeleceu diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente não consegue perceber, a gente vê a cruz, a gente vê a redenção, o significado da palavra redenção significa trazer o homem de volta a Deus. Exatamente, resgatar o homem de volta a Deus. Por quê? Porque realmente estava perdido. Perdido. Hoje de manhã o meu devocional, a minha leitura foi sobre Gênesis.
E eu estava buscando exatamente isso. Entender um pouquinho, relembrar um pouquinho dessas coisas. O pai sabia tudo o que ia acontecer, criou todas as coisas, já tinha essa ideia da cruz da salvação, porque a palavra fala que o cordeiro morreu, foi imolado antes da fundação, antes de tudo existir. Então, tudo isso Deus já sabia. Mas ele, na infinita sabedoria dele, soberania dele, deixou que tudo acontecesse. Deixou que o mal entrasse de uma certa forma, não que fosse o desejo, mas permitiu que aquilo acontecesse para que o Filho viesse, resgatasse novamente todas as coisas. Quando a gente começa a olhar, nós fomos feitos para viver a imortalidade, viver a eternidade junto com Deus o Pai. Aqui mesmo. Aqui mesmo. E o resgatador veio porque era necessário restaurar todas as coisas. Por um homem entrou o pecado e por um homem foi restaurado toda a nova vida. O resgatador foi aquele que resgatou de novo o direito de Noemi e de Ruth. E criou uma nova família na descendência do Messias. Olha que maravilhoso, né? Top isso, né? A tarefa do resgatador era fazer tudo para restaurar a integridade da família. Olha que frase bacana. A tarefa do resgatador, vamos colocar assim, Jesus, era fazer tudo para restaurar a integridade da família. A integridade da família, você está restaurada. Da nossa está restaurada. Da família está restaurada. Tudo já foi feito. O que às vezes a gente ouve? Ah, é difícil ser cristão. A gente não ouve isso? Ouve isso, Lu? Não ouve? Ouve, amor? Uhum. O que a gente tem que fazer? Se colocar debaixo. Porque ele já fez tudo. Literalmente, tirar dos nossos lábios essa frase. Não é difícil. Não é difícil. Eu quero viver o que Jesus tem para minha vida. Vai ser um desafio, mas eu vou vencer porque o que está em mim é mais forte. Ele já fez. Ele restaurou a integridade. Ele é o resgatador. Ele já resgatou. Tirou do império das trevas, colocou no reino do Filho, do amor dele. Jesus. Maravilhoso isso, não é? Maravilhoso isso. Transforma isso. Quando um membro de uma família precisava vender uma casa ou um terreno, havia a possibilidade do resgate. Volta aquilo que a gente conversou um pouquinho aqui. O parente mais próximo tinha a obrigação de recomprar o que fora vendido, para assim restabelecer a propriedade da família. Isso está em Levítico 25, do 25 ao 34. Não vamos precisar passar porque não é bem o foco nosso aqui, mas só para entender que essa é uma base da lei, né? Uma base da lei. Maravilha? Vamos correr um pouquinho aqui. Só um segundinho. Aqui ele cita um exemplo do profeta Jeremias, quando ele comprou a terra do seu primo, Ananel, é isso? Hananel. Quem está enxergando bem, a minha visão está meio ruim aqui. Está em Jeremias 32. Tem um exemplo disso também, né? Ananel, né? Uma coisa assim. Eu sei que tem Deus no meio. Tem Deus no meio ali. Tá? É bênção. Explicando o processo. Se o homem viesse a morrer, como foi o caso de Elimeleque e Malom, né, o filho mais velho, e deixasse uma viúva com problemas, como terrenos enrolados, dívidas a serem saldadas, ela seria amparada pelo parente mais próximo, ou seja, o remidor. Que bacana. Que bacana, o remidor. Seria ele o responsável para colocar as coisas em ordem e sustentar também a viúva. Hoje em dia existe muito isso, existe essa lei, né? Um exemplo, se o meu pai falece e tem uma dívida, essa dívida vem para os filhos, essa dívida permanece, ela não morre. Nós assumimos aquele compromisso e mantém aquele compromisso até saldar aquilo ali. Então, essa é uma lei que é amparada nessa ideia da lei judaica. Já vem de muito tempo, né? Todavia, há mais um detalhe relevante aqui, isso cita no livro. Se a viúva não tivesse filho, que era o caso de Ruth, né? O remidor era obrigado a gerar um filho com ela. Para quê? Para que a família não ficasse sem descendente. Interessante isso, né? Outro dia eu estava conversando com a Andréia sobre isso. Antigamente, quando Deus, obviamente, criou todas as coisas, ele liberou uma palavra, né? Multiplicai-vos e enche a terra. Hoje em dia, quando a gente vê alguém que tem bastante filho, a gente brinca, né? Você está levando ao pé da risca a palavra, né? Meu pai foi um. Quantos irmãos você tem, Lu? Nós éramos, né, em 9 filhos. Um é falecido. 8, então. É. E a tua geração anterior, você sabe quantos irmãos teu pai teve? Papai teve 7. Acho que foi 7.
entre 7 e 9, e minha mãe teve 4, 5, 6. Então Só tá que leve. daí, vovó, a mãe da minha mãe, ela teve gêmeos que faleceram. Então, se os gêmeos estivessem vivos, eram 8. Entendi. Mas ainda tá leve. A família da minha mãe, pelo lado da minha mãe, minha avó teve 17 filhos. Meu Deus! Ela ficou aproximadamente assim uns 25 anos só tendo filho. Porque se a gente parar pra Aham. analisar entre ter um filho, ter aquele tempo e ter o de novo, cara, é um quarto da vida. A avó morreu com quantos anos, amor? 80 e poucos, né? 83, eu É, acho. um quarto da vida dela ficou gerando filhos. É uma bênção isso, né? Mas antigamente, uma geração, o quê? 2 gerações atrás. E o meu pai teve 15 irmãos. Dos 17 da minha mãe, 2 faleceram. Um agora mais recente e outro quando era pequeno. E o meu pai teve 15. Então até agora eu tenho primos que eu não conheço. Eu tenho tios que eu não lembro mais. Eu tinha tia minha que eu não falava mais de 30 anos. Daí quando teve a situação do meu pai, eu comecei a ter contato com eles novamente. O que eu quero dizer com isso? Que há uma geração atrás era muito normal ter muitas pessoas como filhos. Por quê? Porque isso era um sinal da família ser estabelecida, ser uma família forte, e era mão no arado, mão para trabalhar. E os mais velhos tinham obrigação, como a gente viu ali, a obrigação do remidor, obrigação de cuidar dos mais novos. E o que acontece? Rapidamente, com 6 anos, 7 anos, já estava na pia lavando coisa, já estava ajudando a mãe a fazer, já estava ajudando o pai na roça, estava fazendo função. Automaticamente... Olha só como é que é interessante isso. Automaticamente, já se tornava responsável. Automaticamente, já entendia uma função de responsabilidade para frente. Assim, com todo respeito, por que hoje a gente vê muitos homens que não têm responsabilidade na vida? Quantas mulheres que casam e não sabem fazer as coisas da casa? Um enorme problema que causa lá na frente. Não estou falando para comprometer. Não, eu fiz o curso. Exatamente, eu estou falando. Mas tudo isso, e isso não é falha nossa, isso é falha de uma geração. Exatamente. Não é a Geração, falha né? de um pro outro, verdade. é falha da geração. Então aconteceu lá, a mãe tentou Ninguém nasce amenizar, sabendo. ninguém A gente nasce precisa de sabendo. espelho, né? Ninguém nasce sabendo. Exatamente, é a mesma coisa. Então a gente precisa de situações assim. E a geração vai, assim, com o tempo, tentando amenizar a situação de um filho, acaba comprometendo outra coisa. E com o tempo, a gente veio reduzindo as famílias. Por questão de gerar custos, né? Hoje em dia a gente fala, é difícil criar um filho, é caro criar um filho. Mas é por causa que a cultura foi mudando. A cultura foi... Quer ficar? A cultura foi trabalhando, foi ficando de uma forma diferente. Então tudo isso é parte do que a gente vem estudando aqui. A ideia de ter bastantes filhos era para ter uma descendência. Aqui o livro fala assim, entenda, porém, que de costume partia da primícia de que em Israel não poderia haver nenhuma casa estéril. Cultura. Por quê? Todos deveriam ter filhos para que o processo da vinda do Messias não fosse abortado. Ninguém sabia de qual casa que viria o Messias. Olha só que interessante, Lu. Olha Muito só. interessante. Então, cada um tinha um compromisso de ter filho. Que o Messias podia sair daquela casa. Olha que legal. Tá vendo, amor? Que maravilhoso. Aí, ó. Vamos botar filho na casa. Vamos botar filho na casa. Mas Deus não vai vir de uma mas é barriga muito, agora. mas é muito interessante isso, muito Já interessante. Porque tem, acho que o Salmo 127, se não me engano, né, que fala, os filhos são herança do Senhor e abençoado aquele que tem, né, muitas flechas na sua aljava. Então é nesse sentido isso, que vai poder guerrear com os inimigos, então é uma família forte. É mão no arado. A nossa cultura hoje vem nos moldando e a gente sem perceber cede essa ideia de moldura. Não que a gente tem que ter um monte de filho, né? Mas é entender o que a Bíblia apresenta e entender o que a nossa cultura vive. A gente fica entre esse equilíbrio aqui, né? Amém? As palavras de Noemi em Ruth 3,18, a gente leu um pouquinho no estudo anterior, foram bastante encorajadoras para Ruth. Naquele mesmo dia, Boaz foi esperar pelo remidor. Ele já tinha falado com o remidor, tinha explicado o que tinha que ser feito e ele aguardou, colocando-se no centro das atividades da cidade, à porta da cidade, com o propósito de colaborar para o cumprimento da lei. O lugar, a porta da cidade, normalmente servia de fórum de negócios, uma espécie de tribunal para tratar casos legais.
O resgatador também ajudava na disputa jurídica. Ali, o local, a porta da cidade era uma característica que eles falavam. Às vezes, Jesus chegava à porta da cidade, a gente já leu isso em algumas passagens, né? Então, era um local, mas era mais a nível de expressão. Mas as cidades eram fechadas, Sim, né, naquele tempo. sim. Então, tinha realmente uma porta para entrar na cidade. A gente, com o tempo, acabou... de novo, né? A gente precisa ler a Bíblia entendendo que é um livro cultural também, histórico-cultural. E a gente tem que romper com a nossa cultura nesse tempo. Por isso que Paulo explica assim, né, em Romanos 12, transformai-vos a mente, a forma de pensar. A gente tá com a Bíblia debaixo do braço não quer dizer que a Bíblia está em nós. Ela tem que estar no nosso coração e de dentro para fora formar essa diferença. Então não é pela roupa que a gente usa, não é pela música que a gente escuta, não é por onde, né, a gente vai. E sim, o que transforma a nossa mente e o nosso coração. É a partir dali. Então esse mundo tem que ser entendido dessa forma. E as cidades eram assim. Era assim. E uma informação bem importante, acho que está lá em Apocalipse, lá para os finalmente. Você sabe em qual tamanho que vai ser a cidade de Jerusalém Celestial? Você já falou, e eu já esqueci. Você tem ideia disso, Lu? Não. Vamos fazer o capricho? Deixa eu só lembrar onde é que tá. Lá pra frente, Apocalipse vale a pena só porque a gente está falando sobre cidade. Apocalipse... É o 21, né? Eu acho que é o 21, meu bem. A versão de hoje traz isso bem... Aqui, exatamente. É Apocalipse 21, versículo 16. Se tiver uma linguagem de hoje, fica mais 16? fácil. Isso, linguagem de hoje fica mais fácil. A do B fica mais fácil pra gente entender. Apocalipse 21, 16. Tem aí? 135 metros. Sim. Fala sobre estádios, né? 12 mil estádios, gente. Apocalipse 21, versículo 16. 16. Deixa eu ver se tem na linguagem de hoje aqui. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua altura. Então é uma cidade quadrada, que diz, né? Quadrangular, quadrada. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. Conhece uma cidade com 2.200 quilômetros, Juninho? Conhece, Raquel? Não faço ideia. Conhece, Lu? Será que... Não existe cidade humana com 2.000 Não. quilômetros. Cidade Não? Não, Brasil, não nem existe. Brasil. De ponta a ponta, o Brasil praticamente dá 4.000 quilômetros, 3.000 quilômetros. É. É uma cidade, Raquel. 2.200 metros. Mas não parou aí. Não parou aí a cidade que nós vamos morar. Olha só, vamos olhar por fé. Ok? O seu comprimento, largura e altura eram iguais. Então, era pra lá, era pra cá e era pra cá. Tudo do mesmo. 2.200 e pouco pra todo lado. Um cubo perfeito. Olha só. Quero É. morar lá em Versículo, cima. versículo 17. O anjo mediu também a muralha da cidade. E viu que essa muralha tinha 64 metros de largura. A muralha. Ok? Conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. E como é que era essa muralha? Jaspe. A própria cidade era de ouro largura. puro. Ok? As 64 rochas... metros. Aham, de largura. Mais meia quadra. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedra. E aí segue. Aí segue. Só para a gente entender um pouquinho sobre cidade. Mas o que me chama a atenção nisso? Nós vamos morar no céu. Por que a muralha desse tamanho? Não é intrigante? Não é intrigante isso? É, não é? Lembra daquela passagem onde aparece o rico, Lázaro e o... É Lázaro e o rico. É. Lázaro, o mendigo e o rico. Lembra que Jesus fala assim, há um abismo entre nós. Eles se viam, eles se enxergavam, mas não podiam passar. Olha só. O lado bom é nós ficar dentro da cidade. Com o resgatador, com Jesus. Amém, povo querido? Vamos seguir aqui? Amém. Não bastava viver honestamente segundo as leis, temos que colaborar para que essas leis se cumpram e beneficiem todos os nossos semelhantes. Observe que Boaz alterou a sua agenda do seu dia em favor de uma causa nobre, ajudar duas pessoas a viverem com dignidade. Quando que às vezes a gente abre mão do nosso dia, das nossas funções, para abençoar as pessoas?
Hoje eu fiz isso, sem pensar nisso, mas eu acabei fazendo. A gente é suspeito de falar desses dois aqui, Lu. Esses dois aqui são muita benção. Isso aqui que eu tô falando, a gente vivencia, a gente é testemunha disso, o Juninho e a Raquel. Eles vivem exatamente isso aqui, ó. Sem querer, a gente Abrem mão da vida deles Sem para querer a gente faz. ofertar a graça e o amor de Jesus para a vida daqueles que são do reino, né? Mas para aqueles que também não são. Isso aí a gente é testemunha disso. Eles vivem isso e glória a Deus por isso. E é Glória tão gostoso, a Deus né? por isso. Assim, engraçado que a gente não vivia isso. Eu não vivi isso antes, né? Depois, fazem 2 anos aí que a Andréia me resgatou aí, graças a Deus, conseguiu me trazer pra Deus, né? Mas a gente tem vivido isso, assim, né? E como que é isso, né? Como que é gratificante, a sensação de paz, assim. Eu falei pra ela que eu tô voando, porque hoje eu fiz isso. A gente tinha um compromisso, a gente abriu mão do compromisso pra estar lá com uma mulher que tinha roubado e tava numa confusão. E aí acabamos ficando lá e resolvemos, assim, pra glória de Deus, conseguir orar por elas. Que bom, Conseguiram fazer um que bênção. acordo. E aí você fala assim, nossa, a gente saiu de lá super atrasado. Mas eu saí assim, ó, nas nuvens, assim, eu saí assim que... Que gostoso, né? Como é gostoso isso, né? Que bênção isso. É. A gente poder viver... a nossa vida é para a glória de Deus. É verdade. Só o fato da gente ser criado por Deus já é a prova da glória de Deus. Mas isso poder ser dividido com as pessoas, abençoar as pessoas, mostrar para elas o valor que elas têm, que existe um pai que ama elas, né? Que existe, como a gente falou, um resgatador e alguém que já pagou toda a dívida. Não existe essa situação, essa ideia de ter que pagar pecado. Não existe nada disso. É desfrutar da graça. Então a gente poder dizer assim, poxa, a gente vive isso, né? Vivencia isso hoje, né? Busco vivenciar isso, é maravilhoso. É maravilhoso, é bênção. É para isso realmente que Deus nos salvou. Salvou porque nos ama e porque nos quer vivendo a obra dele, o reino dele. É isso. Por quê e para quê? Por quê e para quê? Porque ama e para quê? Para que sirva na obra do Senhor. Amém? Às vezes o amor que declaramos ter uns para com os outros não é muito bem traduzido em gestos e atitudes. A igreja, agora vamos dar um tempinho aqui. Vamos aqui. Age como uma dimensão no reino de Deus. Deve ser um lugar onde os interesses do Senhor sejam vivenciados com justiça. Portanto, não podemos nos portar de modo individualista, insensível ou irresponsável. Nem podemos buscar levar vantagens pessoais ou para a nossa corporação quando prestamos qualquer tipo de ajuda a alguém. Resumindo, tem que ser totalmente abnegado, tem que ser pelo outro, né? Pelo próximo. O nosso compromisso no reino de Deus é com a justiça e com a paz. Temos que estar conscientes do papel do agente transformador e agir alicerçados na justiça e na paz. Para Boaz, o conceito do amor ao próximo era um sinônimo de compromisso pessoal. Olha como é interessante, era um sinônimo de compromisso pessoal. Os grandes estudiosos do hebraico e do grego afirmam que a linguagem de Boaz nessa porção bíblica é uma linguagem jurídica. Portanto, o seu amor era legítimo. Ele queria e fez tudo de uma forma legal, trazendo testemunhas, trazendo até a presença ali o resgatador, aquele que teria o direito, né? Era um primo mais próximo, a gente sabe dessa história. Boaz era o segundo, digamos assim, na possibilidade de resgatar Noemi e Ruth. Aquele primeiro não aceitou, não quis, porque na verdade queria só os bens, não queria a sogra, né? Sogra, né? É benção. Né, amor? Eu amo minha sogra. Não pude conviver muito tempo com ela, mas amo a minha sogra. E então ele deu essa sequência, abençoando tudo isso, né? Boaz tomou 10 dos anciãos da cidade, os quais teriam a responsabilidade, como era costume da época, de desempenhar o papel de júri nessa questão. O padrão estabelecido na lei para esse tipo de convocação está descrito em Deuteronômio 25:7. Essa é exatamente a ideia de trazer os testemunhas. Também na cultura hebraica eram necessários 10 homens para se conceder a bênção matrimonial. Sabiam disso? Por quê? Era uma lei. Quando tinha um casamento, tinham que ter 10 homens como testemunhas.
Então hoje em dia a gente Nossa, traz tinha 18. hoje em dia a gente traz as testemunhas, né? A gente escolhe as testemunhas, né? Você viu? Mas na época o matrimônio judaico tinha que ter 10 homens. Estamos na ordem. 10 homens. São tudo culturas, né? Que é importante que isso se prevalece. Veja só, num casamento hoje é totalmente normal as testemunhas. E é fator importantíssimo as testemunhas. Então, se confirma numa lei bíblica. Benção? Outra evidência da seriedade como Boaz conduziu a situação e a sua lealdade ao remedor que tinha primazia foi Boaz informa, diante das testemunhas sobre o direito da remissão. Ele avisa, o direito é seu. Ele, porém, queria apenas comprar as terras, olha só o que a gente acabou de comentar, mas não queria casar com Ruth. Ele não queria casar com a viúva, que dirá a sogra. Brincadeira aqui, ok? Mal sabia ele que não se tratava apenas da compra da terra de Noemi. A gente já leu o versículo 5 e 6. Informam que Boaz apresenta o assunto da redenção da terra. E em seguida a questão do levirato, né? De poder desposar a viúva e ter um descendente. Essa é a ideia do levirato. O resgatador concordou com a primeira parte, mas quando ficou sabendo que tinha que arcar com o sustento de Ruth e da sua família, viu que aquilo já não era um bom negócio. Então, envolveria um prejuízo financeiro, prejudicando a sua própria herança. Então, o que ele disse? Não poderei resgatá-la. Como prova disso, ele entrega, deixa eu abrir aqui a sequencinha, a sua sandália a Boaz. Aí sim vem o símbolo que a gente viu. Com o símbolo da transmissão do direito do resgate. Entrega. Era um compromisso. É um símbolo. Provavelmente essa ideia da sandália, porque era o que tinha naquele momento. É o que eles usavam. Entende? Forma de sinal. Exatamente. Era um sinal. Renunciando assim a qualquer direito legal que tinha na questão. Então, a partir dali, aquele homem ficava sem um calçado. Não eram muitos na época que se usava, então sabia o fato do que tinha, qual a importância daquilo ali, o porquê daquilo ali, né? Mediante isso, Boaz declara publicamente que tomaria posse da propriedade de Noemi, mas que assumiria a responsabilidade por ela e por Ruth. Olha só como é interessante. Primeiro ele assume a sogra. Ok? Algo interessante que a palavra apresenta. Primeiro a sogra e depois ele assumiria a responsabilidade pela viúva, que no caso é a Ruth. E acrescentou que tomaria Ruth por mulher, ele declarou, a Moabita, a fim de perpetuar a família de Malom, no caso o primo dele. Há uma relação estabelecida aqui, não de forma simplista, mas num sentido sério e profundo. Relação de compromisso. Olha como é interessante isso, que está bem citado no livro. Uma relação de compromisso. Aqui Boaz, obviamente, provavelmente ele deveria ter um sentimento por Ruth, mas ele colocou de uma certa forma de lado aquele sentimento, cumpriu as leis judaicas, né, a qual ele era um descendente, fez tudo conforme mandava o figurino, como se diz, né? E na sequência, sim, ele desposa, né? Ele tem esse direito de casar com Ruth. Que Deus já tinha aquilo como um plano, mas ele não sabia. Ele foi cumprindo tudo certinho e tudo foi maravilhosamente se cumprindo. E hoje a gente pode declarar isso, que a gente é fruto, né, da obediência desse homem. A gente é fruto da obediência de um homem. Ele cumpriu certinho, ele fez tudo certinho, né? E a gente tem essa linda história de amor, uma relação de compromisso. E a desobediência de outro, né? E a desobediência de outros, exatamente. Então, e aqui fica muito claro a ideia de que somos todos uma única família. Né? Existia a lei, né, que se morresse alguém, o resgatador vinha e restauraria a família. Então, nos une como um só. Foi exatamente o que Jesus fez. Mas hoje em dia acaba a gente vivenciando dentro da igreja e percebendo ou vivendo algumas coisas estranhas. Né? Final de semana até dividi uma palavra no corpo da igreja, eu creio que a Lu acompanhou também, né? Da questão do perdão. Quando a gente olha o perdão conforme Deus nos ensinou, o perdão ele não tem concessão. Perdão é perdão e ponto. Jesus morreu completamente na cruz do Calvário, sim. Ressuscitou completamente e ascendeu ao céu, sim. O Pai nos perdoou por completo, sim. E por que a gente perdoa quando a gente quer? Ou quando sentir.
Oi? Ou quando sentir, quando eu sentir, eu vou orar, quando eu sentir. É. Mas ainda assim, essa parte não mexe tanto comigo, sabe, Lu? O que mexe comigo é essa frase. Eu Ah. perdoo, mas eu não preciso conviver com ela. Eu perdoo, mas É, eu não preciso estar junto com ela. pastor, faz sentido. Olha só. Só que daí, olha só, eu fiquei pensando nisso quando você estava pregando e meditando, que eu já passei Eu, assim algo eu, assim nessa questão de perdoar e de andar mais uma milha. E Aham. aí a pessoa continuou cometendo os mesmos erros. Aí pedia perdão e continuava. Aí eu falo assim, a experiência que eu tive, e eu sempre já preguei sobre isso, que eu falo assim, todo relacionamento, ele é fundamentado em cima da confiança. Se Sim, quebra essa confiança para reconstruir, é demorado. com certeza. Você tem que renunciar a muitas coisas e dia após dia. Então, eu vivi isso na questão, como eu já falei anteriormente em outros estudos, uma pessoa que me discipulava e que chegou para mim e falou, enfim, que queria o meu mal, e aquilo para mim foi difícil. Então, eu, mesmo assim, perdoei, a gente continuou caminhando, mas a pessoa continuava demonstrando. Chegou uma época que eu falei assim, Deus, eu estou sendo desprovida de inteligência, para não dizer burra, porque assim, eu estou tentando caminhar, mas a pessoa parece que não quer. Então foi indo, a gente foi se distanciando, só que um dia eu falei para o Senhor, falei, Senhor, eu preciso saber no meu coração se de fato eu perdoei ou não, ou se foi, né, ou como que é. Então, quando Deus me deu a oportunidade de eu encontrar essa pessoa depois de um tempo, eu vi que aquele ressentimento, aquela tristeza, aquilo que eu sentia, não existia mais. Que Eu, bom, glória a assim, eu Deus. percebi que eu olhei para ela, que eu tinha perdoado, tinha liberado perdão, enfim, e ela também, porque a gente não sentiu mais essa coisa. E eu falo assim, não é amnésia, a gente não esquece, mas aquilo não me causa mais dor, não me causa sofrimento. É E isso. hoje eu vejo o esposo dela, que também foi meu líder, a gente trabalhou junto com os jovens na igreja, aí na política lá em São Paulo, indo super bem, e eu já mandei mensagem para ele de apoio, falei para ele que se eu puder ir a São Paulo, faz questão de votar nele, porque eu conheço a pessoa, o caráter dele, então eu percebo que, de fato, houve-se o perdão. Mas, assim, às vezes é muito complicado, até chegar nesse ponto de dizer Exatamente. assim, Exatamente. Glória a Deus, Lu, que você entendeu isso, né, e passou pela disciplina. Eu vejo essas coisas como disciplina. Eu passei, tanto que eu até testemunhei uma situação. Eu vejo o perdão como um exercício, né? Até exemplifiquei isso, como correr. O perdão é assim. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade. Mas é assim. Então, se a gente perdoa, mas não quer conviver, é um sinal claro que a gente não perdoa. Ou que não está entendendo o processo com Deus sobre o perdão. Entendeu? Então, é isso. Eu vejo assim, esse tipo de palavreado, essa forma de falar, é assim, porque Jesus fala assim: eu não tem medida. Não tem medida. Está dizendo assim: você vai ter que perdoar o resto da tua vida. E o detalhe é infinitamente no dia. Então, a melhor forma da gente aprender um exercício disso é na casa. Quantas vezes vocês têm que se perdoar? Quantas vezes nós temos que nos perdoar? E vai ser pela eternidade. Até Jesus chamar. E é assim. Então, não tem como botar um limite. Não, já te perdoei tudo que eu tinha. Eu falei, não existe isso. Então, não é perdão. Porque, como eu falei, não é por inteiro, é em parte. Então, por isso que eu cito isso, né? A importância de a gente entender essa maravilha do perdão. Porque a chave está lá. Jesus está falando assim, você pode me aceitar, me chamar de Senhor. Mas se você não perdoar, o Pai não perdoará. Não está falando dele. Está falando de eu vim para resgatar. Eu vim para salvar, não vim para julgar. É o Pai. Ele está colocando assim, ó, é ele, não sou eu. É tudo uma coisa só, mas a coisa fica estabelecida dessa forma. Então está na tua mão. A gente tem essa oportunidade para vivenciar exatamente isso que a gente está estudando. Mas Exatamente isso. é o perdão, amor. O perdão. Se você não perdoar o Pai que está no céu, tampouco perdoará os teus pecados. Não está dizendo, se você não perdoar e andar com essa pessoa, o teu Pai que está no céu não vai te perdoar dos teus pecados. E eu vou te dar um exemplo do que você pregou no culto no sábado. Você não expôs uma parte do que aconteceu com você a respeito do perdão, Sim. né, Lu? Então,
Você não caminha com a pessoa, mas você perdoou ela. Exatamente. Exatamente. Mas aí que tá. Quando a gente passa pelo processo, como a Lu citou e eu citei, se você tiver que caminhar, você passou. Você vai aprender a caminhar. Você vai entender, você vai olhar com os olhos da graça. Que o mesmo perdão que está em você está sobre a vida dele. Exatamente. Você perdoou, esse é o primeiro passo. Agora você vai caminhar. Então eu entendo que o perdão traz a reconciliação. Perdão sem reconciliação não tem sentido. Porque daí é da boca para fora. Agora, uma coisa... O perdão traz a reconciliação. Foi isso que Jesus fez entre nós. É o que acontece, assim, eu vejo muito isso de outra forma. Na verdade, eu vejo, né, como uma visão espiritual da coisa. Então, assim, quando você entende que o propósito é espiritual, que essa luta não é com pessoas, você Exato. começa a entender que, tipo assim, se a minha luta não é com pessoas e ela tá me fazendo mal, ou ela fez algo pra me prejudicar, Deus não tá me dando essa vida. Então, assim, eu já tenho que entender que a minha luta não é com essa pessoa, entendeu? Aí você já repreende, você já ora, você já começa a trabalhar isso. Então, tipo assim, olha, eu preciso falar de Deus pra essa pessoa, gente, não tá entendendo? Ou se ela já é da igreja, fala assim, irmã, vem cá, seguinte, o Deus que habita em você habita em mim, e a gente não tá concordando com esse negócio aqui. Mas eu tô sentindo que isso tá me machucando, então vamos arrumar esse negócio. Então, assim, porque às vezes vem coisas pra nos machucar, e a gente se sente assim, nossa, isso me machucou. Mas é pra nos atrapalhar, pra nos tirar do foco, ou pra tirar a nossa paz, ou pra gente perder o céu. Então, quando você entende o espiritual do negócio, tipo assim, minha luta não é com pessoas. Aí você é mais suave de perdoar, né? Exatamente. É difícil esse processo. Com certeza. Agora, quando é de alguém que você ama? É, E quando é de alguém que tá na tua casa? por isso que eu digo que isso é um exercício. Então, Se a gente olhar por esse lado, é um exercício. é. É um exercício. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. A questão é, eu quero ser alguém que perdoa? Eu quero ser alguém que perdoado seja... também. Exatamente. Que perdoado? Eu vejo que é muito mais difícil você pedir o perdão que você receber. Você pedir é bem mais difícil, que você tem que... Meu amor, me perdoa, eu estava exaltado, enfim, eu me perdoo. É assim. E assim a gente vai aprendendo. Benção, gente. Vamos dar um passinho que está quase fechando aqui, ok? Há uma relação tempo, estabelecida... Oi? Tem tempo ali? Tem um tempinho lá. Tá. 8h30 a gente fecha. Mais 2 minutinhos aqui a gente está concluindo, faz um bate-papo e fecha. A prontidão é a característica daqueles que estão estimulados a estabelecer uma relação de ajuda. Olha que frase interessante. A prontidão é a característica daqueles que estão estimulados. O que nos estimula? Espírito de Deus. O que nos move é isso. A estabelecer uma relação de ajuda, como Boaz fez com Ruth e Noemi. Então, se a gente está de prontidão para o reino e para a obra, isso acontece. Oi, Lu. Você pode repetir, por gentileza? A frase, sim. A prontidão é a característica daqueles que estão estimulados a estabelecer uma relação de ajuda. Estimulado a estabelecer. Em curtas palavras, tá pronto para seguir. Tá pronto para trabalhar, tá pronto para fazer o que tiver que fazer. Fechando aqui, depois disso, as testemunhas esboçam seu voto de apoio a Boaz. Aqueles que estavam ali apoiaram Boaz, desejando que ele e Ruth fossem felizes e tivessem uma família próspera como a do patriarca Jacó. Olha que interessante, eles abençoaram o casamento deles. Ou seja, que seus filhos fossem no futuro reconhecidos como descendentes de Boaz. Que bênção! E a gente sabe a história. Então, Boaz casou com Ruth, que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. E daí veio o filho de Davi. Que linda essa história. Que lindo. E os nomes é muito interessante. Boaz, se não me engano, significa ágil, rápido. Obed significa adorador, se eu não estou enganado. Jessé significa ungido, enviado, se não me engano, uma coisa assim. E Davi significa muito amado, esperado. Então, olha só, Deus é perfeito em todas as coisas. Maravilhoso, né? Uma linda história de amor que Deus escreveu, né, nos mínimos detalhes. O filho de Davi, o resgatador muito esperado. Uau! Lindo, lindo. Amado. Só falar amado já matou. Fechou, né? Vamos até aqui hoje. A gente tem mais um pedacinho, mas até aqui é excelente para a gente poder, nessa semana,
tá atento a isso, né? As oportunidades que Deus vai colocar no nosso caminho para a gente ser alguém para abençoar alguém, para servir alguém, para olhar com olhos de dignidade para a vida de alguém. Toda semana Deus chacoalha a figueira para ver se cai fruto. Toda semana Deus faz isso com nós. A gente só tem que saber se a gente está sendo essa figueira frutífera, né? Com o fruto do Espírito, com amor no nosso coração, com a prontidão, como a gente escutou aqui, de poder servir alguém. Essa semana a gente teve experiência disso, ligou para alguma pessoa, a pessoa prontamente falou, não consigo de um jeito, mas Deus já tocou o coração de outro. Então a gente vai vendo, né, a graça e o amor de Deus se movendo em todas essas coisas, né? Que essa pequena porção desse estudo da palavra venha falar no nosso coração, venha falando da Lu, do Juninho, da Raquel, do Zé, no meu, que a gente possa vivenciar isso essa semana. Amém? Lu, tem algum pedido de oração? Tem alguma situação aí pra gente estar orando junto aqui agora? Não, pastor. Tranquilo? Tem tanta coisa, agradecer a Deus. Alguns projetos que eu e a Leila tem, né, assim que surgiram, a gente poder comprar a nossa casa, mas ainda não é nada certo. Essa palavra desse estudo está calhando tanto com o processo que eu estou acompanhando, né, o nosso irmão Renan, ajudando aí como uma encorajadora. Amém. E assim, Amém. nossa, enfim, o ano passado a gente estava junto aí fazendo a obra, esse ano a gente está aí junto nessa campanha. Mas assim, é gratidão. Acho que a palavra assim, se resume, o pedido de oração é mais de agradecer por tudo que o Senhor é. Amém. Sabe, sim, por tudo que Ele tem feito. Eu não consigo dimensionar o quão bondoso, amoroso Ele tem sido. Amém. Comigo, Amém. né? Amém. Amém. Vocês têm mais um pedido de oração? Não? Pelo casamento da Laira, né, amor? Pelo casamento da filha. Que Deus esteja conduzindo Todas as coisas como Ele está cuidando agora, né? conforme a vontade dele. Amém. 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 Deus é cheio de graça. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Vou fazer diferente dessa vez. A gente vai tocar uma canção e vamos orar no final, pode ser? Pode ser? Amém. O povo canta aqui também, Lu. Todo mundo canta aqui. ó. Opa! Ai, quero colocar. Quer dizer, vocês cantam, né, pastor? Eu arranho. Me dá um gole da tua água que eu tô com coceira aqui. Só tem um gole. É um gole. É esse. A gente sempre faz com isso tudo, mas vou fazer diferente aqui, aproveitar o Juninho e a Raquel. Vocês cantou aqui. Oba! A gente quase não gosta, né? Disso. Só um pouco. Só umas horas, né? Só umas horas. Se o ainda não fosse tão longe, nós estávamos lá. Mas vocês têm que ir um dia com nós pra lá. Tem que ir. Deixa eu passar o casamento. Nós vamos, né? Porque esse domingo tá tudo... Teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar o teu amor.
Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por esse tempo tão precioso Obrigada. em Tua presença, em Tua presença. O Senhor é o resgatador das nossas vidas. O Senhor é o amado das nossas almas. O Senhor é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade que se hospeda nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, por o Senhor não recuar na cruz do Calvário sobre as nossas vidas. Como cantamos aqui, o nosso coração deseja, anseia ser totalmente do Senhor. Então vem, nos envolve, Pai, dia após dia, nos atraindo para a Tua santa presença. À luz do que estudamos, que possamos ser aqueles que têm um perfil de encorajar as pessoas, aqueles que podem estar de mão estendidas, deixando de lado as nossas vontades, as nossas necessidades e olhar o próximo com o Senhor, como o Senhor olhou com olhos de graça para o perdido, salvou o perdido, salva o perdido e resgata dia após dia toda a humanidade. Obrigado, Senhor Jesus, por este estudo. Abençoa-nos, Pai. Guarda-nos, Senhor Jesus. O Senhor sabe das nossas necessidades. Apresentamos as nossas necessidades, apresentamos tudo que nós precisamos, entregamos diante do Senhor. Sim, Deus. Cuida da minha vida, cuida da vida da Andréia, os nossos filhos, o casamento da filha, cuida da Raquel, do Juninho, das famílias as quais eles representam. Guarda a vida da Lu, guarda a família dela, que o Senhor venha, Senhor Jesus, agraciando cada vez mais os teus filhos e que possamos desfrutar dia após dia da maravilhosa graça do Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pelo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Te agradecemos e te louvamos no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém, Pai amado, Deus querido. Amém, Pai. Bênção, Lu! Bênção. Que Deus abençoe você. Tchau, gente. Amém. Restante de semana cheio da presença de Jesus aí. Amém, amém. Graças a bom? Deus. Foi um prazer conhecer você, Raquel. Prazer. Vamos conhecer de É perto. Júnior. Júnior! Prazer também, Júnior. E venham nos visitar. Vamos. Vamos sim. Nós estamos enrolando ele, mas nós vamos. Vamos levar eles. Vamos levar eles lá visitar a igreja. Vai ser bênção. Vai ser bênção. Vai ser bênção. Até Tchau, mais, gente. Lu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Andréia. Tchau, tchau.